é o amor? O amor é uma medida de comportamento que se desencadeia em sentido ecológico, ecossistema, interativo e motivacional, interno e externo ao ser humano, em todas as suas vias de expressão, onde sua consciência permite preservar em mudança de estado a si mesmo, outros ou o habitat que você produz efeitos de interação na condução de seu comportamento, onde você para e reflete antes de desencadear algo que compreendeu na sua consciência para produzir a ação mais benéfica que preserva. E que sua consciência é capaz de fazer um filtro em conservação de si mesmo, de outros e do habitat para evocar a si o comportamento que a homeostase, equilíbrio da consciência, não seja afetada, em que você, como observador, assume para si mesmo o compromisso de expressar apenas aquilo que é benéfico dentro de sua ecologia, em que atos, ações e lições aprendidas permitam você, ao comunicar, gerar uma influência no perímetro onde o seu corpo está centrado, que não rompa o equilíbrio e a harmonia num contexto unificado, em que você seja capaz de oportunizar, na observação do que trafega, no espaço onde seu corpo esteja ancorado, internamente e externamente, em manutenção de si mesmo, do próximo e do ambiente. E nesse estágio você é capaz de perceber o que você pode aproximar da sua consciência e expressão, do outro e do habitat que você possa se indexar para continuar adaptado no que você exerce como ser espiritual. Mas o que esse texto nos traz de significado na forma de uma pergunta? Que nos traz para uma filosofia em que a gente pode resgatar em termos conceituais de algo que se sente. De uma medida que aflora uma emoção que, como medida de comportamento, é um fator que se desencadeia, está contido em um contexto em que a pessoa está deslocando a sua ação. O fato de ser ecológico significa que a pessoa que está desencadeando esse comportamento, no qual é uma medida situacional, ele trabalha dentro de um modelo, de uma imagem lógica de como elementos são dispostos e se movimentam dentro de um fenômeno de localidade, que dá volta sobre si mesmo, em laços de afetividade e racionalidade. Como o ecossistema é formado por bases conceituais que se interceptam, em que formam uma imagem em que fatores se movem dentro de um eixo situacional. Se observado o amor entre dois seres, num exemplo hipotético entre Max e Ana, em que se estabelece a razão de que Max ama a Ana, esse amor que Max estabelece com a Ana forma um ecossistema, no qual um conjunto de pensamentos em torno de Ana, em relação a esse Max projetivo, faz com que fique circular sobre vários tópicos racionais, o elo que o eu forma em relação a essa identidade chamada Ana. É interativo porque há uma exigência funcional de correspondência, no sentido de comportamento que é lançado em direção a Ana. Faz com que a Ana se projete em sentido contrário em correspondência ao enlace, em que Max gerou em relação a Ana. Também é uma característica motivacional porque também existe uma necessidade em que Max, quando está pensando em amor de Ana, que ele comece a observar uma vontade inata, no qual ele deseja, ele é o precursor, ele é aquele que está ativo dentro do comportamento, quer exercer a história de vida que forma o laço afetivo, moral, ético e intelectual que move a realização da ação, que estabelece em razão desse ser figurado, do nosso exemplo chamado Ana. Ao mesmo tempo, é algo interno e externo, onde internamente está a base da personificação da pessoa, onde transita a sua personalidade, no qual, em sentido ecológico, os pensamentos e subjetividade da pessoa começam a se instanciar em torno de um objeto, que no nosso exemplo é Ana. Na psicologia, objeto é tudo aquilo que a mente evoca em contato, que ele pode ser tanto um ser humano quanto um elemento disposto no ambiente, tudo que permite a mente lacear em contato. Nós temos também que o amor é um evento que tem efeito externo
no sentido que ao homem, ao se expressar através de um ou mais de seus múltiplos sentidos, ele se conecta através do comportamento, ao enlace que se manifesta dentro desse conceito, na forma de amor. E tudo aquilo que a gente consegue captar, e ao refletir, a gente consegue que a nossa consciência, ao observar, capta uma expressão, como uma resposta ao ambiente em relação à mutação do meio que provocou uma alteração de estado dentro da mente do humano. Isso faz com que haja a expressão como uma devolutiva para o comportamento em atuação desse humano no seu ambiente externo, que sendo a chave, o amor, ele é gerado em sentido ecológico, em sentido de ecossistema, em sentido interativo e em sentido motivacional, no qual a relação da consciência em relação ao indivíduo que ama, ele pretende preservar o outro da mudança de estado, pretende preservar a si mesmo e também o habitat, em que o ser que ama está inserido. A base do amor, quando se fala em preservação, significa que o humano quer como devolutiva ampliar a vida daquela pessoa. Ele não pensa em destruir o objeto, não pensa em destruir a si mesmo. Quando se ama Ana, ele não pensa em destruir o outro e não pensa em destruir o habitat em que ele está conduzindo sua mente e nem seu corpo, porque é um dos fundamentos para a cristalização do que é chamado amor. Então, quando se está pensando em preservação, está pensando em um modelo de estrutura de pensamento, em que a pessoa que ama está pensando em geração de benefício para o ser amado, para o local onde está o amor e para si mesmo como medida mútua de gerenciamento em que a preservação é observada naquele momento em que a medida de comportamento amor é anunciada internamente e externamente dentro desse indivíduo. Então a consciência faz um filtro, que entra o segundo critério básico para o amor, que é a conservação de si mesmo, a conservação do outro e a conservação do habitat. Então, tudo aquilo que o corpo sofre influência dentro do limite que ele está instalado, dentro de um fenômeno de localização. Esse corpo passa a classificar o que é benéfico e o que não é benéfico ele expressa dentro de seus conteúdos internos e de sua vivência e da sua experimentação do ambiente, o que ele pode propagar como efeito da expressão que permita ele conservar a si próprio, conservar o outro e também conservar ao ambiente. Seria o mesmo como, por exemplo, você seguir em deslocamento em uma cidade e você comprar uma balinha ou um chiclete e você consumir e descartar os resíduos no chão. Se você se tivesse ancorado na medida de comportamento chamado amor, naquele instante que o ato de jogar o papel de balinha no chão, ele pode conduzir outros à perda de seu equilíbrio, de sua homeostase. Por quê? Porque naquele papel, devido às intempéries do tempo, podem juntar vírus, bactérias e fungos, atrair ratos, moscas e baratas dentro do ambiente em que você estiver inserido. E não será benéfico para você estar em um ambiente infestado de elementos que podem prejudicar a sua sobrevida. Ao mesmo tempo, em relação a Ana, que é um exemplo hipotético de amor, não seria benéfico você depositar o papel no ambiente em que Ana estivesse presente e tornar inóspito para a qualidade de vida de Ana que você deseja preservar e fazer com que ela tenha uma medida de benefício dentro do mesmo convívio social que você, que assume para si o compromisso de se expressar apenas aquilo que é benéfico dentro de sua ecologia, em que seus atos, lições e ações aprendidas permitam você, ao comunicar, gerar uma influência próxima de seu corpo, que não rompa o equilíbrio próprio seu e de nenhuma pessoa em seu convívio, através justamente da conservação desse ambiente que está à sua volta e a conservação das pessoas que estão em comunicação com você e que você mesmo dentro desse princípio, porque você passa a perceber no ambiente que você está instalado como um ambiente unificado. O que é um ambiente unificado? É um ambiente em que todos colaboram em crescimento dentro do mesmo princípio individual, em que as regras associativas são comuns entre todos e todos se esforçam para atingir o objetivo que qualifica a todos, está em equilíbrio de consciência.
equilíbrio da mente, equilíbrio do corpo na interação dentro daquele modelo de convivência social.